Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade à resolução de questões sobre espelhos planos. Agora, nós vamos finalizar o conteúdo falando sobre número de imagens. Na aula anterior, nós falamos sobre o deslocamento do espelho plano, a translação e a rotação. Fizemos aí 3 questões sobre esses temas e agora nós vamos fazer questões sobre número de imagens. Vou fazer pausadamente, para que você possa compreender, ter atenção, ter o conhecimento necessário para que a gente possa seguir com confiança. Qualquer dúvida que meus amigos tenham, eu peço que ou você retorne o vídeo para ver novamente, ou então entre em contato comigo. Você tem livre acesso, estou à disposição para lhe ajudar a qualquer momento. Tá bom, meus amigos? Vamos dar continuidade à resolução das questões para finalizar espelhos planos e, a partir daí, estudar espelhos esféricos. Questão de número 4. 2 espelhos planos são associados de modo que suas superfícies refletoras formem um ângulo diedro de 45 graus. Um objeto luminoso é colocado diante da associação. Determine, letra A, o número de imagens que os espelhos conjugam ao objeto. Letra B, o número de imagens enantiomorfas e o número de imagens iguais ao objeto. Vamos lá. O raciocínio para se determinar aí o número de imagens é que você saiba que você vai ter 2 espelhos e um objeto colocado entre os espelhos, tá bom? Nós já vimos em aulas anteriores, está gravado, veja com calma, pesquise essas aulas, já mandei o link para você, está no nosso Classroom, sobre como se determinar um número de imagens. Tem uma equação para isso. Então, para responder a letra A, você vai aplicar essa equação. 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos, menos 1. Nós já explicamos na nossa última aula o motivo dessa equação. 360 graus, porque as imagens vão ser formadas no arco, na circunferência, no comprimento da circunferência, e o menos 1 é porque vai ter um momento lá na zona morta em que eu vou ter 2 imagens sobrepostas, mas eu considero apenas uma. Beleza? Então, vamos dar continuidade e fazer as substituições. Não esqueçam que esse N aqui, ele é o número de imagens. Aqui é o número de imagens. E, consequentemente, este alfa, ele é o ângulo entre os espelhos. Esses detalhes foram vistos na aula anterior sobre a parte de deslocamento e número de imagens. Como foi dito, está postado. Eu peço que meus amigos dêem uma olhada com calma nas aulas anteriores. É importante fazer isso, tá bom? Vamos lá. Então, agora nós vamos apenas fazer a substituição do ângulo entre os espelhos. Observe que nessa equação eu tenho apenas 2 variáveis. O número de imagens e o ângulo entre os espelhos. Na questão, ele me deu o ângulo entre os espelhos e está me pedindo o número de imagens. Vou para a equação. Então, fica N igual a 360 graus dividido por 45 menos 1. 360 dividido por 45 graus dá 8, menos 1. E 8 menos 1 é 7. Então, letra A respondida. Você vai ter 7 imagens. Tudo bem? Caso apareça dúvida, eu peço que você retorne o vídeo, volte um pouquinho, ou até mesmo tente fazer novamente, volte, pause e procure responder a questão. Se aparecer dúvida na teoria, como foi dito, tem um link da nossa aula gravada sobre este conteúdo. Eu peço que você dê uma olhada, tá, meus amigos? E o que ele quer, professor, na letra B? Ele quer que você diga dessas 7 imagens, quantas são enantiomorfas? Professor, o que é isso? Enantiomorfas? Não me lembro de eu ter comentado sobre isso. Comentamos, meus amigos, quando a gente falou sobre o início de espelhos planos. Essa imagem enantiomorfa é aquela imagem contrária. É o fato de você colocar a mão esquerda no espelho e você visualizar a mão direita
A primeira imagem, ela é contrária. E aí vai mudando, intercalando. A primeira imagem é contrária, a segunda é igual, a terceira é contrária, a quarta é igual e assim por diante. Esse conhecimento é importante que você esteja. Então, das 7 imagens, quantas são contrárias e quantas são iguais? Para responder essa questão, nós vamos aqui para uma página em branco. Fica melhor a sua compreensão. Letra B, da questão número 4. Então, eu coloquei aqui o arco de circunferência. Vou colocar aqui o comprimento da circunferência, os espelhos, o ângulo de 45 graus e vou colocar um objeto entre os espelhos, está aqui. O que ele quer que você compreenda, meus amigos, é que está aqui espelho 1, espelho 2. O que ele quer que você entenda é que a primeira imagem, tanto do 1 para o 2, ela é contrária. Então, eu vou chamando um E de enantiomorfos. E aqui, para o 2, eu tenho o primeiro E, e para o 1, eu também vou ter uma imagem enantiomorfos. Então, até o momento, eu já tenho 2 imagens, as 2 enantiomorfas. Uma para cada espelho. Agora, é o contrário. Se eu tenho uma enantiomorfa, a próxima, ela é igual. Então, você vai seguir essa linha de raciocínio. Não se perca, siga essa linha. Se eu tenho 2 espelhos, a primeira e a segunda imagem de cada espelho, uma para cada espelho, ela é enantiomorfa. A terceira e a quarta imagem, iguais. A quinta e a sexta imagem é enantiomorfa. Tu está vendo que nós estamos trocando? E nós vimos agora há pouco que quando o ângulo entre os espelhos é de 45 graus, eu formo 7 imagens. Aqui já foram 6, 6 imagens. Consequentemente, a sétima imagem ela é igual. Qual a pergunta da letra B? Ele quer saber quantas são enantiomorfas, contrárias, e quantas são iguais. Então, está aqui, ó, 1, 2 enantiomorfas, 3, 4. Então, meus amigos, você tem 4 enantiomorfas. E quantas iguais, professor? Se o total de imagens são 7, para que você tenha 7 já tendo 4, falta 3. Então, resposta da letra B, da questão número 4. 4 enantiomorfas e uma igual. Observe que o número de imagens deu ímpar. Então, quando acontecer isso, memorizem, quando acontecer isso, você vai ter sempre um número a mais da enantiomorfa. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu tive um número, vamos lá, um número 9. Então, eu vou ter desses 9, 5 enantiomorfas, 4 iguais. Beleza? Professor, e se o resultado do número de imagens for par? Aí você vai ter metade, metade. Memorize esse detalhe, é importante para você. Então, vamos lá para a nossa próxima questão, tá bom? Próxima questão é a questão de número 5. Diante de 2 espelhos planos que formam entre suas superfícies refletoras um ângulo de 90 graus, um rapaz coloca um relógio cujo painel é dotado de traços no lugar dos números. Sabendo que o experimento é realizado às 4 horas e 10 minutos, figura 1, determine, letra A, o número de imagens. Então, não tem segredo não, meus amigos. Para fazer a letra A, aplico a equação que todo mundo conhece. N 360 alfa menos 1. Agora, bora substituir. Ele me deu o ângulo entre os espelhos. Qual foi, professor? 90 graus. Então, fica N 360 por 90 menos 1. N igual. Professor, quanto é 360 dividido por 90? E agora, como é que eu faço para resolver? Simplifico 0 com 0. 36 dividido por 9 dá 4. E 4 menos 1 vai dar quanto? Vai dar quanto? 3 imagens. Pronto, eu tenho 3 imagens. Tranquilo? Letra A respondida. Professor, e agora, como é que eu faço para responder a letra B? A letra B é a mesma lá da nossa questão número 4. Quantas são enantiomorfas e quantas são iguais? Então, desenhando novamente a circunferência, colocando os espelhos, espelho 1, espelho 2. Agora, ele diz para você, pessoal, atenção, que o ângulo entre os espelhos é 90 graus. E quando você colocar o objeto aqui numa determinada posição, você já sabe que a primeira imagem para o espelho 2
ela é enantiomorfa. A primeira imagem para o espelho 1, ela é enantiomorfa. E como nós já vimos na resolução da letra A, que eu tenho 3 imagens, a próxima imagem ela está dentro aqui da zona morta, né? Está aqui no finalzinho. E ela é igual. Então, que conclusão eu chego? Eu chego que eu tenho das 3 imagens, 2 enantiomorfas e, consequentemente, uma igual. Então, questão sobre número de imagens, basta que você conheça a equação 360 graus sobre alfa menos 1, observe a unidade do ângulo, pode estar em graus ou em radiano, tome cuidado para poder transformar, lembre que 180 graus equivale a π radiano, e aí você faz a transformação. É importante que você saiba também essa relação entre quantas são enantiomorfas, contrárias, e quantas são iguais ao objeto. Se o número for ímpar, por exemplo, 9, como a gente citou agora há pouco, você terá 5 enantiomorfas, 4 iguais. Se for 11, 6 enantiomorfas, 5 iguais. Mas se for par, por exemplo, se você tiver um ângulo entre os espelhos de 72 graus, aí vai ficar 360 dividido por 72 menos 1. Quanto é 360 dividido por 72? Ela vai dar 5. Então, vai ficar 5 menos 1. 4 imagens. Aí, ó. Dessas 4 imagens que você encontrou, daqui você só pode ter 2 enantiomorfas e 2 iguais. Então, é legal que você tenha essa compreensão, que você tenha calma para poder entender essa parte. Não precisa de desespero, é fácil, como você pode observar aí. E como eu sempre digo, caso você tenha dúvida, estou à sua disposição para ajudar, tá bom? É com persistência, é com força de vontade que você consegue os seus objetivos. Um forte abraço, tudo de bom para meus amigos. Até logo, até a próxima.